Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo ao nosso 10º episódio das profecias para o fim. E eu lembro que no nosso episódio passado falamos sobre Apocalipse capítulo 13, a primeira parte, porque não terminou, a besta do mar. E entendemos que a besta do mar é, infelizmente, o poder papal, que recebeu uma ferida mortal, mas que a ferida mortal foi curada e o mundo todo hoje se maravilha. A profecia não termina por aí. A partir do verso 11 de Apocalipse 13, descreve-se outra besta, da qual falaremos no próximo tema. Nós agora iremos entrar na segunda mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14. E vocês percebem que ao longo da nossa série estamos tratando das 3 mensagens angélicas. Já falamos sobre a primeira. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Entendemos que um juízo está decorrendo agora no céu. Quando é que começou esse juízo? De acordo com a palavra de Deus. Vamos entrar então na segunda mensagem angélica. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Antes de prosseguir, nós temos que entender uma coisa. A Babilônia aqui não pode estar se referindo àquela do rei Nabucodonosor, pois nos dias de João, a Babilônia já tinha caído. Então, significa outra coisa. Irmãos, na mulher de Apocalipse 17, que nós falamos no tema passado, a Bíblia diz no verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, existe uma Babilônia moderna, ou nós diríamos, uma Babilônia espiritual. E é esta mulher, este poder, este movimento religioso que nós estudamos no tema passado, vestido de púrpura e de escarlata. A palavra de Deus nos convida com muito amor para sair deste movimento. Por quê? Porque caiu. Como é que este poder caiu? As suas doutrinas errôneas, que representam o vinho de Babilônia, estão sendo desmascaradas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da verdade. E hoje, pela graça de Jesus, muitos corações serão tocados pela verdade e Babilônia, mais uma vez, cairá. Queridos, Babilônia significa confusão. O vinho representa falsa doutrina deste sistema. Não iremos falar de todas as doutrinas aqui porque não teremos tempo, de algumas apenas. E a primeira doutrina que nós vamos analisar deste sistema é a tradição acima das escrituras. Vejam o que eles dizem aqui. Papa Francisco diz que apenas a igreja é capaz de interpretar escrituras. Interessante. Apenas a igreja católica pode interpretar a Bíblia. Vejam, este cardeal Gibbons diz no livro A Fé dos Nossos Pais, página 11, as escrituras por si só não contêm as verdades que um cristão deve crer. Então, amigos, se a Bíblia por si só não contém as verdades que um cristão deve crer, o que mais é a verdade? Aonde mais buscaremos a verdade? Na tradição. Na tradição. Vejam, este é um documento do Concílio de Trento. É dito: a Igreja decreta que ninguém, fundado na perspicácia própria, em coisas de fé e costumes necessários à estrutura da doutrina cristã, torcendo a seu talante à Sagrada Escritura, ouse interpretar a mesma Sagrada Escritura contra aquele sentido que sempre manteve e mantém a Santa Madre Igreja. A quem compete julgar o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras, ou também contra o unânime consenso dos padres, ainda que as interpretações em tempo algum venham a ser publicadas. Em outras palavras, está dizendo aqui o poder papal. Somente a Igreja, somente o Papa, somente os padres podem interpretar as Escrituras e ninguém mais. Agora vejam que em 1545, no Concílio de Trento, foi oficialmente colocada a tradição acima da Bíblia.
Um ano depois, foram introduzidos os livros apócrifos. Primeiro e segundo Macabeus, o livro de Judite, Tobias e alguns outros livros apócrifos. Mas aí entram em um grande problema. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 22, começando do verso 18, Deus diz para nós: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então nós não podemos acrescentar nada daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que a palavra de Deus contém. Continua. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Imagine o que é perder a vida eterna, o que é perder a árvore da vida por torcer as Escrituras, por retirar a verdade das Escrituras ou por acrescentar aquilo que Deus não falou. Portanto, meus amigos, a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé. É aquilo que a Bíblia diz. Não é o que o Papa diz, não é o que o padre diz, não é o que o pastor diz. Aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos então à segunda doutrina deste sistema. Irmãos, a veneração de Maria. Não iremos falar sobre a veneração dos santos, por causa do tempo. Vamos falar da veneração de Maria. Vejam aqui, amigos, no Catecismo da Igreja, página 237, é dito: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Bem, deixe-me dizer que isto não existe em nenhuma parte das Escrituras. Não se sabe de onde é que tiraram isto. E continua. E para que mais tarde plenamente estivesse conforme seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Mais uma vez, não existe em nenhuma parte da Bíblia que Maria foi exaltada como Rainha do Universo ou Rainha do Céu. A propósito, este título, Rainha do Universo, é pagão. É pagão. Meus irmãos, infelizmente, milhares de pessoas sinceras, pessoas que querem seguir e viver de acordo com a palavra de Deus, adoram uma estátua dizendo que é Maria, sendo que a própria palavra de Deus, amigos, proíbe a adoração de imagens de escultura. E como eu vos disse, o título Rainha dos Céus, conforme o Catecismo Romano, é um título pagão. Vejam, na antiga Babilônia, adorava-se Semíramis, era chamada Rainha dos Céus, e ela sempre aparecia com seu filho Tamuz, conforme vemos aí nesta estátua. E a propósito, quando o povo de Israel em algum momento se corrompeu, adorou outros deuses, Deus mandou o profeta Jeremias para repreender o povo por adorar a Rainha dos Céus. E é hoje o título que é usado para Maria. Meus queridos irmãos, isto é muito sério. Vejam aqui Jeremias 7, verso 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem um fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos a quem? A Rainha dos Céus. Oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então o povo de Israel provocava a ira de Deus, venerando a Rainha dos Céus. E hoje o Catecismo Romano diz que a Imaculada Virgem se tornou o quê? Rainha dos Céus, Rainha do Universo. E se esse Deus não muda, meu amigo, podemos ter a certeza que ele ainda aborrece essa prática. Nós não podemos venerar estátuas, não podemos venerar Maria como nenhuma rainha do céu. Ela foi a mãe de Jesus, sim. Cumpriu o seu papel de gerar o Salvador do mundo, mas isso não a tornou santa em nenhum momento, porque a Bíblia não nos diz isto. Vejam, amigos, a estátua de Maria com Jesus no colo é muito semelhante à estátua de Semíramis, com Tamuz no colo, uma imitação vívida e clara do paganismo. E a coisa mais trágica, meu amigo, é que esta doutrina do culto mariano como rainha do universo, que foi introduzida no Concílio de Éfeso em 431, anula a função de Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, porque coloca uma co-mediadora entre Deus e o homem. Mas a palavra de Deus não nos ensina isto. Vejam, amigos,
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus Cristo é o único mediador entre a raça humana caída e a divindade. Certo? Não existe um terceiro. Não existe Maria aí. Amigos, isto é muito e muito sério. Agora, ultimamente nós tem-se falado sobre as aparições de Maria, de que em vários lugares, em várias igrejas, ela vem aparecendo. Vejam aí naquela imagem. Uma poeira, uma nuvem aparece por cima dos crentes e as pessoas dizem a Maria apareceu em vários outros lugares. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz para manter as pessoas presas no engano que acreditam. A palavra de Deus nos diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Maria está morta, aguardando o seu galardão. Quando no último dia Jesus voltar, ela ressuscitará, não para ser adorada, mas para receber a salvação que se encontra somente em Jesus Cristo. Vamos então, amigos, ao terceiro ponto que eu quero analisar com vocês, que constitui os erros deste sistema, que é a confissão dos pecados ao sacerdote. Vejam aqui, o livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, deixa bem claro, porque o salário do pecado é a morte. Vejam que a palavra de Deus não faz diferença entre pecados. Não existe pecadão nem pecadinho. Tudo é pecado e tudo leva à morte. Mas o poder católico ensina que existe diferença entre pecados e que o crente deve estar ciente disso na hora de confessar. Vejam aqui, que declaração um pouco chocante, meu amigo. Vejam, no Manual de Teologia Moral 1, páginas 201, 202. Procure esse livro e leia. É dito: se eu, um sacerdote, sei que alguém decidiu firmemente cometer pecado e não há outro meio de apartá-lo, posso legitimamente induzi-lo a se satisfazer com alguma ofensa menor a Deus do que estava propenso a cometer. Queridos, isto é sério. Eu, como sacerdote, ao atender um fiel, posso induzi-lo a se satisfazer com um pecado menor a Deus do que aquele que estava propenso a cometer. O que é isto? E continua. Assim, se um homem estava determinado a cometer adultério, não faço nada moralmente errado, muito pelo contrário, em persuadi-lo a fornicar. Em outras palavras, para o poder papal, para o poder católico romano, adulterar é mais grave que fornicar. Estão percebendo isto? Então, para eles, fornicar é uma ofensa menor a Deus. Adulterar é uma ofensa maior. Isto não existe na palavra de Deus. Pecado é pecado e tudo leva à morte. Nestes confessionários, ultimamente, aparecem casos de abuso sexual. Vejam, amigos. Vejam aí, eu não vou ler isto. Vejam aí. É isto que vem acontecendo, infelizmente. Agora quero ler para vocês uma declaração de São Tomás de Aquino, no livro Suma Teologia, volume 4, páginas 274 e 276. Escutemos muito bem o que é dito aqui, pois vai fazê-lo pensar duas vezes antes de ir ao confessionário. Isto é sério. Vejam, pode acontecer a um sacerdote compartilhar em um pecado cometido por seus atendidos. Por exemplo, conhecimento carnal de uma mulher que é atendida por ele. Se, entretanto, ele for absolvê-la, isso seria válido. Então, um sacerdote pode ter relações com uma atendida no confessionário, mas se o sacerdote absolver a mulher, ela pode ir em paz, não cometeu nenhum pecado. Vejam aqui, neste livro, é dito: um sacerdote não quebra o seu voto de castidade pecando contra o sexto mandamento. Então, quando o fiel peca contra o sexto mandamento, deve ir confessar. Mas quando o sacerdote peca, não tem nenhum problema.
a igreja pede que um sacerdote que absolva um penitente esteja em estado de graça. Isto não quer dizer, entretanto, que um sacerdote em estado de pecado mortal não possua o poder de perdoar pecados ou que, quando exercido, não seja eficaz. Entenderam isto? É melhor para o sacerdote perdoar pecados quando estiver em estado de quê? De graça, né? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso na vida. Mas se o sacerdote estiver em estado de pecado público, declarado, não impede de perdoar pecados, porque ainda é válido. Meus amados irmãos, a Bíblia não nos diz em lugar nenhum para confessar nossos pecados no sentido de buscar perdão em outros homens. A Bíblia somente diz confessar os pecados uns aos outros, para serdes curados no sentido de eu tenho uma fraqueza, você tem sua fraqueza, vamos compartilhar e vamos orar. Vamos orar para vencermos em nome de Jesus. Não para sermos absolvidos por seres humanos pecadores também. Porque Jesus diz, João diz, se confessarmos os nossos pecados, mas confessar a quem? A Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha! Esta é a boa nova, este é o Evangelho. Você não precisa se humilhar, contar seus segredos diante de homens mortais e pecadores como você. Você tem Jesus em todo momento do dia, seja de madrugada, seja de dia, de tarde, de noite. Há um Salvador pronto e atento para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu pedido de perdão, e ele o curará. Sim, amados. Sim, ele vai purificar de toda injustiça. Vamos para o outro erro grave deste sistema. Caiu Babilônia. Qual é o outro erro grave? A teoria da evolução. Mas como assim, irmãos? Sim, a teoria da evolução. Vejam, a palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 1, verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus falou e tudo apareceu. A palavra usada para dia, lá no Gênesis, é Yom, um dia de 24 horas. Deus não precisou de milhares de anos para criar as coisas. Mas lemos aqui algumas declarações. Lemos aqui. Isto vem do Catecismo Jovem da Igreja Católica, página 42. Um cristão pode aceitar a teoria da evolução como um modelo explicativo eficaz, desde que não caia no evolucionismo. E eu pergunto, como é que é possível aceitar a teoria da evolução e não cair no evolucionismo? Como é que isto é possível? Eles dizem, o evolucionismo que vê no ser humano um produto casual de processos biológicos. E dizem, tal como o evolucionismo num extremo, também o criacionismo no outro é uma ultrapassagem dos limites. Queridos, o que o poder papal está nos dizendo é que o evolucionismo num extremo é erro, mas também o criacionismo, a doutrina bíblica criacionista num extremo, que vê que Deus, que fala que Deus criou tudo em 6 dias, é um erro. Porque isso é extremo, é extremismo. Continua. Os criacionistas tomam ingenuamente ao pé da letra os dados bíblicos, como a idade da Terra e os 6 dias da criação. Os que creem nos 6 dias literais da criação são ingênuos, de acordo com o poder papal. Queridos, vejam. Big Bang e teoria da evolução não contradizem cristianismo, diz o Papa Francisco. Isto é sério. Por isso que Apocalipse convida. Adorai. Adorai aquele que fez os céus e a terra em quantos dias Deus criou? 6 dias, de acordo com Gênesis. Não existe teoria da evolução. Outro erro doutrinário deste sistema. A mudança na lei de Deus. Vejam aqui, amigos. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Temos que entender isto. Como é que nós somos salvos? Pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Infelizmente, muitas pessoas hoje pegam este verso, torcem e dizem que a lei já não é necessária. Somos salvos
pela graça. Isto é verdade, somos salvos pela graça. A lei é do Antigo Testamento. Mas deixe-me vos dizer que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as pessoas foram salvas pela graça. Deus não tem dois métodos de salvação. Um do Velho, outro do Novo Testamento. As pessoas sempre foram salvas pela graça. Vamos pegar o exemplo do rei Davi. Em Salmos capítulo 6, verso 4, Davi diz: volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Mas como assim? Se a graça só existiu no Novo Testamento, se a graça só existiu depois da morte de Jesus, como é que Davi diz lá no Velho Testamento: salva-me por tua graça? Meu amigo, a graça sempre existiu. Agora vejam, este mesmo Davi que diz: Senhor, salva-me por tua graça, diz também, Salmos 119, 97, quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Davi aqui está se contradizendo, porque em um lugar ele diz: salva-me por tua graça. E em outro lugar ele diz: quanto amo a tua lei. Ou ele é salvo pela graça, ou ele é salvo pela lei. Ele está nos mostrando que não existe contradição nenhuma entre lei e graça. Queridos irmãos, não existe contradição nenhuma entre lei e graça, porque a graça só é manifesta para o transgressor da lei. Não existe graça sem lei. É impossível isto. Por isso que Paulo diz em Romanos 6, verso 15: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, de modo nenhum. E pecado é a transgressão da lei. Não vamos continuar transgredindo a lei porque estamos debaixo da graça. O que é graça? É um dom imerecido. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos nada de Deus. Ele nos dá de graça. A salvação Ele nos dá de graça, independentemente dos nossos esforços. Deus nos dá de graça. Mas quando Deus nos salva de graça, isso não nos dá liberdade para continuar violando sua lei. Não nos dá liberdade para fazer o que a gente quer. Temos que viver em novidade de vida, cumprindo assim aquela que é a vontade dele. Queridos, Romanos 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum. Não vamos continuar fornicando porque existe graça. Não vamos continuar cobiçando as coisas do próximo porque existe graça. Não vamos continuar adorando imagens de escultura porque existe graça. Não, porque a graça não nos leva à desobediência. A palavra de Deus nos diz claramente que a lei de Deus ainda é válida hoje. Mas há um poder que diz: não, eu tenho poder para anular essa lei. Eu tenho poder para emendar a lei de Deus. Vejam aqui no dicionário católico, no tópico Papa, é dito: o Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, mudar ou interpretar mesmo as leis divinas. Então está dizendo o papado que pode mudar as leis divinas. Continua. O Papa pode mudar a lei divina, visto que o seu poder não é humano, mas divino. E ele atua como vice-regente de Deus sobre a terra, com os mais amplos poderes de ligar e desligar suas ovelhas. O poder papal está dizendo que tem autoridade e poder para mudar a lei de Deus. E de fato, se nós pegarmos os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, Êxodo 31, verso 18, escritos pelo dedo de Deus, comparando assim com os mandamentos do catecismo romano, amigo, nós veremos uma tremenda diferença. Uma diferença assustadora. Vejam alguns exemplos. O primeiro mandamento da Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas o primeiro mandamento do catecismo diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não terás outros deuses. O catecismo diz: amar a Deus sobre todas as coisas. O que dá espaço para as pessoas terem outros deuses, mas colocar Deus em primeiro lugar. Mas posso ter outros deuses. Não é isso que a Bíblia diz. Não ter outros. O segundo mandamento da Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura. Não adorarás. Estou dando um resumo. Mas o catecismo não tem esse mandamento. Omitiu o segundo mandamento da Bíblia que proíbe a adoração de imagens. Porque esta, infelizmente, é uma prática do papado. E colocou: não tomar seu santo nome em vão.
que é o terceiro mandamento da Bíblia. O terceiro mandamento da Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, certo? E do catecismo diz: guardar domingos e festas. Isto não existe na palavra de Deus. A palavra de Deus diz sim, no quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Uma vez que eles retiraram o segundo mandamento da Bíblia, ficariam com 9, certo? Ficariam com 9. Mas para completar o número dos 10, dividiram o 10º mandamento da Bíblia em duas partes. Dividiram o 10º em duas partes para completar o número dos 10. Amigos, nós estamos aqui em um dilema, em um grande conflito. Ou seguimos a lei escrita pelo dedo de Deus, ou as leis dos homens. Vejam, no Catecismo da Igreja Católica, edição de julho de 2000, é dito: o catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecidos por Santo Agostinho e que se tornou tradicional na Igreja Católica. Portanto, você é quem escolhe, meu amigo. Ou Deus ou Santo Agostinho. Vamos lá terminar este tema falando sobre outro ponto doutrinário deste sistema, que é a adoração dominical. Vejam, amigos, Gênesis capítulo 2, verso 3, logo no começo, na criação dos céus e da terra, é dito: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus santificou, separou um dia especial na criação, o sábado, e colocou em lei, Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A razão para guardar o sábado, meu amigo, não é porque Moisés fez alguma coisa. Não é porque o povo de Israel fez alguma coisa. É tudo em torno do Senhor. É porque o Senhor fez alguma coisa. Ele criou os céus e a terra. E é dito aqui em Isaías capítulo 56 que o sábado não se limita ao povo judeu. Vejam, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Bem-aventurado o homem que guarda o sábado. Vejam, Isaías 56, verso 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Deus aqui não está se referindo ao povo judeu, aos eunucos, aos estrangeiros. Está aqui. Aos estrangeiros, todos os que guardam um sábado. Então fica claro, meus amigos, o sábado foi estabelecido na criação para a raça humana, não para uma nação específica. Continua. Deus diz que todos os que guardam o sábado, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa de oração será chamada o quê, irmãos? Casa de oração para todos os povos. Que alegria! Todos os povos da terra, eu e você, chinês, negro, branco, africano, asiático, todos nós somos chamados a ir à casa do Senhor, a casa de oração para todos os povos, adorar o Senhor no sábado. É o que o Senhor diz aqui, todos os que guardam o sábado. E Jesus deixou isto bem claro. Jesus não mudou o sábado para o domingo. Ele falou: o sábado foi feito por causa do homem, e não um homem por causa do sábado. Deus primeiro criou o homem e viu a necessidade desse homem repousar e ter um encontro especial com seu Criador. Criou o sábado. Vejam, amigos, muitos dizem que no Novo Testamento o sábado foi mudado para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas a palavra de Deus não diz nada sobre isto. Se Jesus quisesse mesmo mudar o dia de adoração do sábado para o domingo, ele teria deixado claro isso na sua palavra. Os seus discípulos teriam falado isso abertamente, mas não existe, meu amigo. Vejam aqui, Atos capítulo 13, verso 14. Mas eles, atravessando de Pérgio para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Está aqui. Paulo continuava com seu costume sabático. Porque ele era judeu. Sim, porque ele era judeu. Mas aqui comprova-se que Jesus não mudou o sábado para o domingo. Porque se isso tivesse acontecido, Paulo seria o primeiro
Seria o primeiro a se reunir no domingo com os irmãos. Vejam, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Se Jesus tivesse mudado alguma coisa, a Bíblia teria dito, no domingo seguinte, lhes falassem as mesmas palavras. Vejam, no sábado seguinte, não no domingo seguinte, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E Paulo não falou nada à multidão. Não, estamos errados. Estamos errados agora. Tem que ser no próximo domingo. Paulo não falou nada, porque Jesus não falou nada sobre isto. Agora vejam, prestemos atenção, um detalhe importante. No verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas os judeus viram as multidões. Então significa que essa multidão não era judia, mas também estava ali ouvindo Paulo no sábado. Estava aguardando o sábado com Paulo. O que mostra que mesmo no Novo Testamento, o sábado não foi restrito ao povo judeu. Agora, de onde é que vem a adoração dominical? De onde é que vem o domingo? Meus irmãos, ao longo das eras, o domingo sempre esteve conectado com a adoração solar. O domingo sempre esteve conectado com a adoração pagã, infelizmente. E a Bíblia nos diz em Romanos 1, verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. De que forma é que as pessoas começaram a adorar a criatura? Significa que os homens, em vez de adorarem o Criador, o Senhor do sábado, que trabalhou em 6 dias, descansou no 7º, e estabeleceu o 7º como memorial da criação, adoravam agora a criatura, adoravam os astros. Amigos, Deus proibiu até o povo de Israel, o povo escolhido para comunicar luz ao mundo, proibiu o povo de Israel de certas práticas que eram costume dos povos vizinhos. Vejam aqui, Deuteronômio 4:19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles. Por que Deus proíbe? Porque este era um costume dos povos ao redor. Adoravam a criatura em lugar do Criador. E Deus diz, ninguém que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Mas infelizmente esta prática chegou no povo de Israel no seu tempo de apostasia. Em Ezequiel capítulo 8, verso 14, a Bíblia nos diz que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz, o deus pagão babilônico. Vejam, Deus leva Ezequiel para o interior do templo e diz, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam ali, à entrada do templo do Senhor, cerca de 25 homens. O que faziam esses homens? Eles estavam de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Eles ouviram muito bem o conselho de Deus, mas abandonaram. Adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, porque esta era uma prática pagã. Vejam, os assírios adoravam Deus Sol Shamash. Os egípcios adoravam Deus Sol Ra, ou Horus. Os babilônios adoravam Deus Sol Tamuz. Os hititas adoravam Deus Sol Arina. Os gregos adoravam Deus Sol Hélio. Os romanos adoravam Deus Sol Mitra. Agora, o que esta adoração solar tem a ver com a guarda do domingo? Vamos ler aqui algumas declarações de historiadores. Historiadores de universidades, historiadores renomados, que não têm nenhuma ligação religiosa com alguma instituição. Historiadores científicos, eu diria assim. Esse homem, na revista Adoração à Natureza, de 2009, ele diz: na Babilônia Antiga, o sol era adorado desde tempos imemoriais. Já sabemos disto, acabamos de ver. Vejam também, este historiador diz: no primeiro século cristão, havia em Roma associações organizadas dos seguidores de Mitra. E quem é Mitra? Quem é Mitra? O deus Sol dos romanos, certo?
Vejam, como um festival solar, o domingo era o dia sagrado de Mitra. O domingo era o dia sagrado dos adoradores do sol em Roma. Outro pesquisador, Agostinho de Almeida Paiva, no livro O Mitraísmo, diz: o primeiro dia da semana, o domingo, era consagrado a Mitra desde os tempos remotos, conforme afirmam diversos autores. Queridos, a santificação do domingo é uma contrafação de Satanás ao verdadeiro sábado do Senhor, porque Satanás sempre quis ser Deus adorado e ele busca imitar tudo aquilo que Deus faz. Deus estabeleceu um dia, o sétimo. Domingo é estabelecido por Satanás para sua adoração. Vejam aqui, no livro Enciclopédia Católica, o domingo era guardado em honra a Mitra, o deus sol romano. Vejam aqui também, amigos, são muitos historiadores que falam isto. O dia sole, que é o domingo, era, sem sombra de dúvidas, o dia mais sagrado da semana para os fiéis a Mitra. E assim como os cristãos, eles tinham que observar o domingo e não o sábado. O que este historiador está a dizer é que o costume dominical da cristandade é pagão. O cristianismo pegou isso do paganismo, meus irmãos. Temos que voltar à palavra de Deus. E o imperador Constantino, falamos dele no tema passado, quando se converte ao cristianismo, lança um decreto em 7 de março de 321, no venerável dia do sol. Qual é esse venerável dia do sol? Ele era romano, adorador do sol. Está falando do domingo. Que os residentes das cidades, magistrados e o povo em geral descansem e que as lojas sejam fechadas. Assim entrou esta prática da guarda do domingo no cristianismo. Entrou para a Igreja Romana. Vejam aqui, História dos Concílios da Igreja, volume 2. Os cristãos, esse foi o decreto do Concílio de Laodiceia, em 364 da nossa era. É dito, os cristãos não seguirão o costume judaizante. Os cristãos deveriam parar de guardar o sábado, porque já era considerado um costume dos judeus. Ficando ociosos no sábado, trabalharão nesse dia. Mas o dia do Senhor eles honrarão. Qual é o dia do Senhor agora? O domingo. Eles devem honrar agora o domingo. Meus amados irmãos, nós estamos num conflito entre a verdade e o erro. Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Por isso que Jesus, com muito amor, convida todo aquele que tem ouvido. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das suas pragas. Porque pragas cairão sobre este poder. Falaremos nos próximos temas. E você, meu amigo, é convidado a escapar, porque Deus se lembrou dos seus pecados, Deus se lembrou das suas abominações, Deus se lembrou das suas invenções. Mais uma vez, meu querido irmão, não me leve a mal. Apenas lhe apresentei a Bíblia e os fatos históricos. A decisão está nas suas mãos. Mas se você quer seguir a verdade, eu o convido, venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus Cristo, por seu amor, porque o Senhor nos fala a verdade, porque nos quer bem. Não temos dúvidas, Senhor, de como é que as coisas aconteceram. Hoje, queremos seguir a Tua palavra. Cura-nos, Senhor. Estamos feridos, estamos magoados. Cura-nos com seu bálsamo eterno. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu verei no nosso próximo episódio no nosso canal. Até breve.